junho de 2004. Hora aproximada, 22h30. De norte a sul de Portugal, assim como em algumas regiões de Espanha, dezenas de pessoas observam um misterioso objeto que sobrevoa os céus durante aproximadamente uma hora. Este insólito fenómeno encontra-se até hoje ainda por explicar. Que objeto seria aquele que foi avistado sobre a Península Ibérica na noite de 1 de junho de 2004? Ao fim da noite do dia 1 de junho de 2004, coincidente com a abertura do Campeonato Europeu de Futebol em Portugal, ocorreu no espaço ibérico um fenómeno de reentrada atmosférica interessante e que causou perplexidade nas largas dezenas de pessoas que o testemunharam. De facto, a informação correu rapidamente através de telemóvel, de amigo para amigo, e foi possível organizar e reunir um conjunto diversificado e informativo das características desse objeto reentrado subitamente no espaço aéreo português. O relógio marcava 22h30. A noite amena e o céu límpido que se faziam sentir naquela noite de primavera não faziam prever que algo de extraordinário estava prestes a acontecer. Foi por volta dessa hora que, em Sesimbra, se verificou o primeiro relato acerca de um estranho objeto voador que se deslocou a uma velocidade constante no céu por um período de 1 minuto até desaparecer. Este seria o primeiro de muitos testemunhos registados na noite de 1 de junho. De norte a sul do país, muitos foram aqueles que asseguraram ter visto no céu uma estranha massa luminosa que se deslocava a uma velocidade moderada, constante e em trajetória ascendente, enquanto deixava para trás um rastro de fumo que se espalhava por uma grande área. Pevidém, uma pequena vila do concelho de Guimarães. Passavam poucos minutos das 11 horas da noite. António da Costa e Silva passeava o seu cão, como de resto fazia todos os dias. Foi ao olhar para o céu que António viu algo como nunca tinha visto. Fiquei assim um bocado admirado. Nunca tinha visto nada que se comparasse. No entanto, aquilo não era espetacular pela cor ou pelo brilho, era mais pela sua dimensão. Era a tal, havia uma nuvem com uma luminescência branca, uma nuvem estranha, com tons pouco definidos. E dava a clara sensação de estar numa trajetória ascendente. Não emitia qualquer tipo de som. No entanto, ocupava um grande espaço da esfera celeste. Aquilo deve ter demorado 2, 3 minutos. A trajetória ascendente começou a ser cada vez mais evidente, porque numa primeira fase parecia que estava parado, mas depois, com o passar dos segundos, via-se que a trajetória era ascendente, até começou a ser cada vez mais difusa e então acabou por desaparecer. Depois encontrei um outro vizinho que também tinha visto a mesma situação. Pusemos um pouco ali na conversa, tentar perceber o que era aquilo. O que António da Costa e Silva não sabia é que o fenómeno que havia presenciado estava prestes a tornar-se num dos maiores avistamentos em simultâneo de que há memória. Em várias regiões do país, dezenas de populares observaram um fenómeno que descreveram como único, grandioso e com características extraordinárias.
Barroselas, Viana do Castelo, 11h20 da noite. José Carlos Pereira e o seu pai, Manuel Pereira, retiravam uma viatura da garagem de sua casa. Foi nesse momento que pai e filho assistiram à passagem do insólito objeto pelo céu de Barroselas. Eu verifiquei que no céu havia lá uma luz qualquer que era fora de lugar, uma situação fora de lugar. Uma forma redonda, com luz intensa, uma luminosidade mesmo intensa e um rastro a cair, não no sentido do percurso, mas mais na vertical para o solo. Eu penso, desde o momento que começámos a ver aquilo, eu penso que terá demorado um minuto e meio no máximo, penso eu. E esse insólito objeto era tão fora do normal que provocou o alarme entre quem o testemunhou, de tal forma que foram registadas diversas chamadas para os vários serviços de emergência do nosso país. Mas para adensar ainda mais o enigma, também em várias localidades de Espanha, especialmente na região da Galiza, o mesmo fenómeno foi também avistado por várias pessoas. No todo lo que es oro brilla. Nos acaba de llegar una noticia a redacción de la Radio 4 que varias personas diferentes se están viendo en estos momentos una esfera blanca de gran tamaño y con estella de humo en los cielos vigueses. Mas a passagem do objeto de 1 de junho de 2004 não foi apenas testemunhado pelos populares. Nessa noite, também os radares do território português detectaram intrigantes e misteriosos ecos anómalos. Sendo este um dos fenómenos mais interessantes a nível de fenomenologia não identificada em Portugal, o STEC, Centro Transdisciplinar dos Estudos da Consciência, entrou desde logo em terreno, a fim de realizar uma investigação mais profunda sobre o caso. Para isso, o primeiro passo a ser dado foi o de pedir a todas as testemunhas um relato por escrito, seguido de uma descrição pormenorizada do que viram na noite de 1 de junho. Após esse pedido, o STEC recebeu dezenas de relatos provenientes das mais diversas zonas do país. E foi assim que chegaram as mais variadas descrições do fenómeno. Isto foi visto desde o Minho ao Algarve, por centenas de pessoas. Nós temos relatórios de meia centena para aí e realmente não são coincidentes, a maior parte não são coincidentes. As pessoas, cada uma viu aquilo que viu e, portanto, há uma diversidade enorme de opiniões. Embora os relatos possam diferir em várias descrições, o certo é que alguma coisa sobrevoou os céus do nosso país naquela noite. Portanto, foi um fenómeno muito abrangente. Praticamente podemos concluir que o fenómeno foi visto em praticamente toda a Península Ibérica. Ora, para ser visto na Península Ibérica, provavelmente por tantas outras pessoas como em Portugal, portanto, envolvendo milhares de pessoas, ninguém estava doido, ninguém estava louco, alguém viu alguma coisa. E em relação aos sinais de radar anómalos detectados nessa noite, o que é que o STEC tem a dizer sobre o assunto? Portanto, os radares militares e civis captaram o eco de qualquer coisa. Durante 3 minutos, pelo menos a Força Aérea, durante 3 minutos. A Força Aérea veio a público, logo no dia seguinte, confirmar o facto. A Força Aérea Portuguesa apareceu no dia 2 a reconhecer que os seus radares, portanto os seus observadores qualificados nas estações de observação, tinham registado algo que não era uma aeronave, porque eles próprios sabem quando é que as aeronaves estão no ar, nem era aeronave civil, nem era militar. E, portanto, eles não souberam explicar essa situação. Dados da Força Aérea Portuguesa. Forma fusiforme, tipo vai e vem da NASA. Radares, registro em Faia e Monte Junto, anteontem, às 22 horas. Duração, 2 a 3 minutos. Velocidade, 120 a 900 km/h. Registros de altitude, 2100, 3000
e 12.100 metros. Contudo, a própria Força Aérea enviou mais tarde um relatório a várias entidades onde esclarece a natureza desses estranhos sinais. Nesta primeira análise, verificou-se a existência da detecção de alguns ecos radar anómalos em vários pontos do país e a diferentes horas. Alguns só de sinal primário, outros só de sinal radar secundário. Nesta análise rápida, verificou-se que estes ecos radar eram passíveis de serem provocados por falsos ecos de radares. Efetivamente, talvez a Força Aérea se tenha precipitado alguma coisa, no sentido de ter criado, em primeiro lugar, ou ter criado alguma expectativa sobre algo que tinha sido observado e que eles não explicaram, para depois vir quase como que dizer, afinal, não se deve ter passado nada e isto, afinal, não tem grande interesse e não vale a pena divulgar nada. Mas isso quem decide? Que arbitrariedade é esta? Quem é que vai decidir aquilo que é importante deixar escapar do domínio público ou não deixar? Há alguma comissão ética que tenha a ver com isso, que é reunida cada vez que alguém põe essas dúvidas, ou pura e simplesmente, pior do que isso, nunca se põe dúvidas e alguém acha que não deve fornecer a informação e ela não é dada? Como é que isto funciona? Porque a questão não é tanto o passa para fora a informação ou não passa, mas quais são os critérios, quais são os princípios em que nos baseamos para deixar passar ou não passar a informação? Que critérios são esses? São critérios, princípios éticos de que ordem? Mas afinal, o que é que seria aquele objeto? Ficámos a pensar que aquilo seria um meteorito, embora tivesse alguns aspectos fora do normal, em termos de meteoritos. Para nós foi um acontecimento normal, era um meteorito, mais um meteorito. Poderia ser um meteorito lento, mas nunca demoraria 45 minutos. Portanto, tivemos que excluir um pouco essa hipótese. Foi afastada a hipótese de meteoro, por não apresentar, desde logo, uma característica que é muito evidente nos meteoros, que é um ruído, uma espécie de silvo, que vem associado normalmente à trajetória do meteoro. Existem cometas que têm a cauda, não é? Mas esses têm órbitas que, por aquela órbita que me esteve a mostrar, não coincidem de modo que nunca poderia ser um cometa, na minha opinião, uma órbita daquelas. Qualquer fenómeno astronómico do género confusão com o planeta ou estrela, etc., também foi desde logo afastada. Inicialmente eu tinha pensado que, se calhar um bocado ingenuamente, fosse um exercício militar. Isto porquê? Porque nós estávamos às portas do Euro 2004. Guimarães ia acolher alguns dos jogos. A NATO tinha facilitado algumas aviões de vigilância e tal. E eu pensei, bem, será um exercício militar? Depois de algumas pesquisas que eu fiz, acho que aquilo seria provavelmente lixo espacial ou algum satélite. A NASA desmente qualquer reentrada do chamado lixo espacial. Não, segundo a NASA, não houve nada desse género. Todas as hipóteses eram levantadas, mas, dadas as estranhas características do fenómeno, iam também sendo postas de parte. Mas a teoria mais controversa para explicar o fenómeno estava prestes a surgir. Houve um investigador espanhol que, entretanto, depois passado algum tempo, levantou a possibilidade, a hipótese de este fenómeno ter sido provocado pelo lançamento de um míssil intercontinental, aquilo que eles catalogam como M45, que é um míssil que várias forças armadas de vários países da Europa possuem, digamos, no seu arsenal,
e que provavelmente poderia ter sido lançado do Mar da Bretanha, em França. Finalmente temos conhecimento da origem do fenómeno. Tratou-se do lançamento de um míssil balístico francês, M45, a partir de um submarino submerso em águas da Bretanha francesa, às 22 horas e 12 minutos de 1 de junho. Essa teoria foi desde logo contestada por muitos investigadores. Um míssil desse iria cair, se sobrevoasse a Península Ibérica, ele não se pode desviar, iria cair em cima da Espanha, aliás, da África, ou então nas Canárias, ou na Madeira, nos Açores, sabe-se lá, provocando naturalmente danos. Essa hipótese, efetivamente, para além, digamos, de outros condicionalismos, que não vale a pena se calhar estar aqui a repetir, está também completamente afastada. Na nossa perspectiva, houve alguma precipitação por parte desse investigador espanhol ao dizer que o problema estava resolvido com a explicação míssil. As coisas não são tão lineares, não é? Como vimos pelas características variadas do próprio fenómeno, enfim, um míssil não podia explicar todas essas situações. Na noite de 1 de junho de 2004, algo passou pelos céus da Península Ibérica. As dezenas de relatos, os radares e as fotografias provam tal facto. Contudo, a incógnita permanece. Os avistamentos separam-se da ordem de 45 minutos. Isso significa que o objeto teria de voar pelo menos a uma velocidade que faria 1500 km em 45 minutos, ou seja, vai para a ordem dos 2000 e tal quilómetros por hora. Ora, isso é 2 vezes a velocidade do som. Podia ser um objeto experimental, um objeto de experiência militar, podia. Aquele aspecto nebuloso à volta, deixando este rastro assim, por esta fotografia parece-me um rastro um bocado largo. Não me parece conclusiva esta descrição de nada muito específico. Mas aquilo que nós conhecemos, daquilo que são os ensaios militares, é tão pouco que realmente pode nos fugir muito daquilo que pode ser. Não é? O que seria afinal aquela imensa bola luminosa envolta numa nuvem de poeira que tanta gente viu? Este caso é um caso que continua em aberto, em que nós procuramos continuar junto de determinadas entidades, incluindo a própria Força Aérea, a tentar que seja possível recolher mais alguma informação que nos possa conduzir, se possível, a uma explicação para o caso, mas enquanto não for possível nós, efetivamente, termos uma certeza absoluta, o fenómeno de 1 de junho de 2004 continua em aberto em termos de investigação, enfim, e os investigadores procurarão, dentro do possível, munirem-se cada vez mais de dados que possam levar, enfim, a alguma explicação para além destas todas que já foram enunciadas. E como a investigação continua, não existindo assim nenhuma resposta final e objetiva para o caso, a única classificação até agora para o fenómeno avistado é, de facto, a de OVNI, objeto voador não identificado. Sobre a natureza e a origem do fenómeno de junho de 2004, colocam-se várias hipóteses que ainda resistem dentro do quadro das explicações possíveis.
Foram aventadas, como sabemos, várias soluções, desde a hipótese de um míssil, a hipótese de um bólido, reentrada de lixo espacial, desintegração do satélite artificial, etc. Creio que, pelo exposto, nenhuma dessas soluções é inteiramente satisfatória. E enquanto não tivermos acesso a dados, a informações que sabemos foram reunidas na altura, de facto não poderemos ter a certeza da sua identificação. Neste caso, o fenómeno de junho de 2004 permanece numa grande interrogação e nos limites das incertezas.